Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mitran. Hoje estamos aqui para fazer a minha previsão da fase de Liga da Liga dos Campeões 2025-26. Relativamente à Liga dos Campeões, é a segunda vez que faço uma previsão de fase de Liga desta competição, já fiz no ano passado e agora faço deste. Mas antes, gostar que vocês deixassem o vosso likezão neste vídeo, subscrevam neste canal, vamos tentar ver se conseguimos chegar aos 1570 subs. Vou dar aqui duas metas de likes. Se nós chegarmos aos 200 likes, irei fazer de maneira obrigatória a minha previsão da Liga Europa, da fase de Liga. E se nós chegarmos aos 400 likes, que seria muito bom, irei fazer a minha reação a estes palpites da fase de Liga, que será muito interessante. Há surpresas e desilusões que irei colocar nesta fase de Liga. Ou seja, vamos sem mais demoras para o vídeo. Vamos começar com as equipas que eu vou colocar para ser eliminadas do 25º até ao 36º, usando o último classificado, Qarabag. Qarabag, mesmo que tenha a armada de jogadores que jogou na Liga Portuguesa como Buntic, Hannibal ou até mesmo Pedro Bicalho, eu duvido muito que eles vão fazer grande sucesso nesta fase de Liga, mesmo com os jogos que têm, vão ser jogos muito complicados. Desculpem a malta do Qarabag, mas acho que vocês vão ser a pior equipa desta fase de Liga. 25º, Slavia de Praga. Slavia de Praga que vai ter um calendário super difícil, mesmo que tenha Pafos e Bodoglimt como adversários, o resto dos adversários são para esquecer e acho que vão ser uma das equipas que irão fazer poucos pontos nesta fase de Liga da Liga dos Campeões. Um jogador do Slavia de Praga para ser destaque desta equipa, Zaferi, é um jogador que vocês devem ficar muito atentos. 34º lugar, começando logo com uma desilusão, na minha opinião, Athletic Bilbao. É verdade que o Bilbao tem grandes jogadores como Unai Simon ou até mesmo o grande Nick Williams, mas olhe para o calendário do Bilbao e vai sentir algumas dificuldades, mesmo que vai jogar com o Arsenal e PSG em casa, vai jogarem fora em lugares complicados, porque eu estou muito descrente desta equipa, mesmo que formos falar à porta agora, acho que vai ser uma das desilusões desta Liga dos Campeões, na minha opinião. 33º, outra desilusão, na minha opinião, pelo Bruges. Olhando para o calendário dos jogos do Bruges nesta fase de Liga e fico bastante assustado por vão ter deslocações muito complicadas, principalmente vão jogar ao Cazaquistão contra o Karat, mesmo com figuras marcantes do clube como Tzolis e que foram buscar Carlos Forbes para a vossa equipa. Mesmo assim, acho que o Bruges também será outra das desilusões e que ficará, na minha opinião, eliminada desta fase de Liga. Em 32º lugar, o União Saint-Gilloise, outra equipa belga que coloco para ser eliminada nesta fase de Liga, porque o Saint-Gilloise também tem um calendário bastante difícil, na minha opinião, mas tem um histórico de surpresas que normalmente faz em vários jogos, pode fazer principalmente em casa, e tem grande jogador, Promise David, grande promessa desta formação belga. Mesmo assim, acho que vai ser outra equipa belga a dizer adeus nesta primeira fase da Liga dos Campeões deste ano. 21º lugar, mais uma desilusão, na minha opinião, nesta fase de Liga, PSV Eindhoven. Relativamente ao PSV Eindhoven, que acabou de perder 2-0 contra o Telstar na Liga Holandesa, teve um mercado com muitas saídas e muitas entradas que rendeu muito dinheiro à formação de Eindhoven. Em relação ao calendário do PSV na Liga dos Campeões, é absolutamente diabólico, mesmo que tenham jogadores como Gastil e Flamengo, por exemplo, mas de resto acho que vão desiludir nesta primeira fase da Champions. Em 20º lugar, vou colocar o Pavos. Eu sei, poderei ser muito julgado por este palpite, porque eu estou a colocar o Pavos à frente de PSV, Bruges, mas relativamente à equipa cipriota, acho que vai começar mal na Champions, porque vai ter jogos contra Olympiacos e Bayern Munique, mas acho que depois vai conseguir se reencarnar e reencontrar-se na Champions, e principalmente em jogos em casa. Acredito principalmente no talento do futebol português que veio para o clube, como Anderson Silva, João Correia. Acho que é uma equipa que eu estou com muita expectativa em ver nesta Liga dos Campeões e espero muito bem que tenham muito sucesso e boa sorte à malta do Pafos. 29º lugar, eu coloquei mais uma desilusão, Atalanta. Atalanta que começou muito mal a Série A, empatou com duas equipas a contar para não descer, na minha opinião, e relativamente ao seu percurso na Liga dos Campeões tem jogos complicados. Na minha opinião, acho que a Atalanta também será outra das equipas a ser eliminada nesta fase precocemente do torneio. Destacando a de Mula Lukman, que é um jogador que quase ia para a Inter de Milão e que ainda não jogou na Atalanta nesta época, mas é um trunfo muito importante para esta formação italiana, e que a Atalanta reforçou-se com jogadores importantes, principalmente com o Nicola Zalewski, um jogador que pode fazer os dois corredores da equipa. Em 8º lugar ficou Bayer Leverkusen. Leverkusen não começou bem na Bundesliga, não ganhou os primeiros 2 jogos da competição, sendo que o calendário deles da Liga dos Campeões é um calendário muito complicado. Relativamente ao Leverkusen, também é um bocado complicado ficar sem um dos melhores centrais 2 dias antes do final do mercado. Também sem Boniface, que foi emprestado ao Werder Bremen. Foram buscar Seguir, bom jogador para esta equipa do Leverkusen. Na minha opinião, sei que o Hjulmand é um bom treinador para este plantel, mas com todo o respeito ao Leverkusen, acho que vai ser mais uma das desilusões desta
competição. Em 17º lugar coloquei o Mónaco. O Mónaco também tem um calendário um bocadinho complicado nesta competição. Obviamente ao Mónaco tem grandes estrelas como Akliush, Pierrette, mesmo um pouco Basso que ainda não jogou nesta época. Desculpem à malta do Mónaco que torcer por eles, mas não os consigo colocar para passar à fase de playoff e cá vão ser eliminados desta competição. E as últimas duas equipas que vou colocar para serem eliminadas da Liga dos Campeões, da fase de Liga, são 26º Kairat e 25º Ajax. Há muitas pessoas que estão a colocar o Kairat nos últimos lugares, que estão a substituir muito esta equipa do Cazaquistão. Eu vou fazer o contrário. Como eu gosto de muitas surpresas, como já aconteceu no ano passado com o Brest, este ano eu vou acreditar no Kairat que vai fazer algo histórico nesta Liga dos Campeões. Tem tudo para fazer uma boa prestação, porque eu acredito muito na equipa, tem instalações de topo e tem grandes jogadores, principalmente o Satpaev que vai já no Chelsea na próxima época, e o Jorginho que teve alguns anos no Campeonato de Portugal e que agora está a jogar simplesmente na Liga dos Campeões, o que prova que a vida nada é impossível. E muita sorte ao Kairat nesta competição. Espero que consigam fazer uma grande campanha e que consiga acertar na posição deles, que seria simplesmente histórico na minha opinião. Relativamente ao calendário do Ajax, não vai ter tarefa fácil, vai jogar com muitas equipas fortes. Sentem lá o grande Kenneth Taylor, um jogador que já esteve associado para o Porto neste mercado de verão e vamos ver se vai no mercado de janeiro. É impossível, supostamente, com o André Vilas Boas, e olho para o Ajax como outra das ilusões desta Liga dos Campeões, sendo que a diferença entre o Ajax e o 24º foi apenas pelos golos marcados. Agora vamos para as equipas que vão ficar no playoff, na minha opinião, do 9 até o 24º. Vou já dizer duas equipas de maneira rápida. 24º coloquei o Galatasaray, 23º coloquei o Villarreal. Duas equipas que se reforçaram bem neste mercado com boas estrelas. Do lado do Galatasaray foram buscar literalmente Gundogan e Osimhen de volta por 75 milhões de euros. Olhando para o Villarreal, foi buscar o georgiano e Kautadze, um jogador que está cada vez mais em ascensão ano após ano. Resumindo, são duas equipas que podem ter calendários complicados, mas que acredito que irão estar nestes lugares de playoff. Agora o 22º lugar e o 21º lugar de maneira resumida, porque acho que são equipas que irão surpreender o mundo do futebol, são estas: 22º Olympiacos, 21º Copenhaga. São duas equipas que podem ter calendários muito desafiadores, principalmente o Olympiacos, mas são duas equipas que quando jogarem em casa vão se sentir muito incentivadas porque têm adeptos de grande qualidade e que vão fazer um grande espetáculo nas bancadas. O Olympiacos, por exemplo, tem Diogo Nascimento, jogador que vai ser falado muito nesta formação grega, e o ataque de peso com Taremi e Ayoub El Kabi, jogadores que vão sem dúvida ser bem falados Olympiacos nesta temporada. O Copenhaga tem grandes jogadores como o Gabriel Pereira, o Elijah Churri que teve no Estoril Praia. Resumindo, são duas equipas que eu acho que também vão fazer grandes coisas nesta Liga dos Campeões e que vão surpreender muita gente. Boa sorte! Em 20º lugar coloquei Newcastle. Acho que o Newcastle irá estar nestes lugares da zona de playoff. Foram buscar Vissa, Voltmade, Jacob Ramsey, e relativamente ao calendário deles também é complicado, vão já com duas equipas fortíssimas, Barcelona e PSG, mas como o Newcastle tem uma equipa suficientemente forte e com grandes opções, acredito que irão estar nestes lugares. É claro que, na minha opinião, vão suar para estar nestes lugares, porque o seu percurso não será nada fácil. Em segundo lugar coloquei o Marseille. Pelas mesmas razões que o Newcastle, é uma equipa com grandes jogadores, uma equipa com grande qualidade em todos os setores. Grandes jogadores como Højbjerg, Aubameyang, Mason Greenwood. E relativamente ao calendário deles também não é assim tão fácil. Vão tratar o Real Madrid, mas de resto tem equipas que podem ganhar sem sombra de dúvida, principalmente em casa, e eu acredito que sim, acredito que a sua casa também será uma grande fortaleza, e acho que o Marseille será outra das equipas bastante interessantes desta fase de Liga da Champions. E em 18º lugar, uma grande surpresa, Bodo Glimt. Verdade, esta é uma das últimas surpresas que eu vou colocar aqui nesta previsão da fase de Liga, porque principalmente o Bodo Glimt é uma equipa muito interessante, uma equipa com grande potencial da Noruega e que já fez grandes feitos na Liga Europa no ano passado, e eu acredito que irão fazer mais uma vez um caminho sensacional nesta Liga dos Campeões. Também ao Bodo Glimt tem o grande Kasparov, o melhor marcador deste plantel, e acho que a sua casa na Noruega será onde irão conseguir fazer muitos pontos. Sei que vão já contra Tottenham, Mónaco e Juventus, mas acredito que o Bodo Glimt também irá surpreender muita gente. A minha opinião, acho que o Bodo Glimt irá ficar na zona de playoff. Agora mais duas equipas de maneira resumida, do 17º e 16º lugar. 17º coloquei o Eintracht Frankfurt e 16º coloquei a Juventus. O Frankfurt, que teve uma perda de peso para o Liverpool do Ekitike, foram reforçar com jogadores como Ritsu Doan e Jonathan Bukart para esse setor do ataque. Relativamente ao calendário do Frankfurt, é um calendário assustador, vão usar muitas, mas muitas boas equipas, mas eu acho que o Frankfurt também terá a qualidade suficiente para fazer grandes exibições, e é por isso que eu acho que o Frankfurt irá conseguir vitórias importantíssimas, e mesmo assim acho que o Frankfurt
irá estar nestes lugares do playoff. Relativamente aos Juventus é quase a mesma coisa. Os Juventus têm um calendário um bocadinho mais acessível, mas acho que vão ter mais dificuldades, principalmente com as equipas portuguesas, porque acho que não vão ganhar nem a Benfica nem a Sporting, mas sinceramente é outra das equipas que irá estar seguramente nesta zona do playoff, porque tem grandes jogadores. A Conceição foram buscar ao Penda, ao Leipzig, por empréstimo. Tem também uma equipa com boa qualidade, mas que às vezes pode ser inconsistente em algumas partes da temporada. 15º, coloquei o Sporting. Vai ter um calendário misto na Liga dos Campeões, vai ter equipas que vão poder ganhar facilmente, mas também equipas que vão ter muita dificuldade. Relativamente ao Sporting, acho que os destaques desta equipa na Champions vão ser Giovanni Kenda, Pedro Gonçalves, Osman Diomandé, Horta Newman e depois também Luís Suárez, 5 dos jogadores que podem mostrar grande serviço da formação lisboeta aqui na Liga dos Campeões. Espero que o Sporting faça uma boa campanha na Champions para dar alegrias ao nosso país, porque também precisar muito de subir no ranking da UEFA, e muito boa sorte à malta do Sporting nesta fase da Liga dos Campeões. 14º lugar, coloquei Tottenham. O Tottenham tem uma equipa muito boa, com grandes jogadores como Mickey Van de Ven, Pedro Porro. Também foram buscar um grande reforço, Mohamed Kudus e Xavi Simons, a grandes equipas. Devido ao Tottenham, claro que vai ter algumas dificuldades nesta Liga dos Campeões, mas foi a equipa que tem, acho que conseguem perfeitamente ficar nestes lugares de playoff, ou até podiam ficar um bocadinho mais acima se não fizerem o Spurs, e como normalmente fazem, escorregam em muitos jogos que não deviam escorregar, como acontece com o Tottenham frequentemente. E relativamente ao Tottenham, vamos ver se vão ficar nesta posição. 13º, Borussia Dortmund. Outra equipa que eu acho que vai fazer uma grande campanha na Liga dos Campeões, na minha opinião, sendo que eu os coloco em 13º. Estes elogios que eu disse, possivelmente podia-os colocar no top 8, mas também é um bocadinho impossível, porque as 8 equipas que estão lá são grandes equipas e que são indiscutíveis, na minha opinião. Relativamente ao Dortmund, tem grandes jogadores, Fábio Silva, que acabou de reforçar a formação alemã. Há o Joe Bellingham, o irmão do Jude Bellingham, que vai fazer um grande passo de carreira nesta equipa do Borussia Dortmund. Não se podem esquecer, tem grandes jogadores como Guirassy e Ademi, dois grandes jogadores deste plantel amarelo e preto, e, na minha opinião, o Dortmund vai fazer grandes prestações, não só na Bundesliga, mas também na Liga dos Campeões. 12º lugar, coloquei o Benfica. O Benfica é verdade que nos jogos da Liga não tem sido convencido muito bem. O calendário deles na Champions não é assim tão favorável, que eu jogo contra equipas de grande peso, por exemplo o Real Madrid, Newcastle, Nápoles, já com o Karabakh, a pior equipa do calendário deles. E relativamente ao Benfica, eu acho que é um daqueles poucos clubes que mesmo no campeonato poderá ganhar os seus pontos, mas não já assim tão bem. Os jogadores do Benfica vão se inspirar muito nesta Liga dos Campeões, principalmente por ter um fator determinante, que é o Estádio da Luz. Que o Estádio da Luz é um estádio onde é icónico por causa dos adeptos que o Benfica tem, que fazem muitos bons espetáculos. Em relação aos jogadores que o Benfica tem para se destacar, são vários, como Sudakov, Avlidis, Edic, Rubin e mesmo Ivanovic, e acho que são 5 dos turnos que podem fazer grandes estragos das Ligas Campeões pelo Benfica, e acho que eles vão fazer uma boa fase de liga, na minha opinião. Agora vamos para o 11º e 10º classificado de maneira rápida. 11º lugar vou colocar o Nápoles, e 10º lugar coloco o Atlético Madrid. Nápoles que conseguiu buscar grandes reforços como Rasmus Højlund, até mesmo o grande Kevin De Bruyne, gastando 101 milhões em reforços nesta temporada. Olhando para o plantel do Nápoles, também vejo uma equipa suficientemente coesa após ter sido campeã da Liga Italiana. Acredito que com o bom plantel que tem, vai fazer uma boa prestação na Liga dos Campeões. Relativamente ao Atlético Madrid, gastou muito dinheiro em reforços. Vamos buscar David Anchko e Alex Baena, por exemplo, um clube que também irá estar consistentemente a lutar pelos 9º, 10º primeiros lugares desta fase de Liga da Liga dos Campeões. Não começaram bem a La Liga, mas eu tenho a certeza que o Atlético Madrid irá dar a volta a esta situação, e acredito muito nesta formação madrilena. E em nono lugar, na última vaga da zona de playoff, eu decidi colocar o Chelsea. Olhando para o plantel do Chelsea, acho que também tem muita boa qualidade e que vai fazer sem dúvida uma grande prestação nesta primeira fase da Liga dos Campeões. Não os coloco nos primeiros 8 lugares porque eu acho que vão perder pontos, principalmente com o Bayern de Munique e com o Barcelona, na minha opinião, mas também destacando o grande Estevão, tanto Cole Palmer, destacando Marco Corella. Não podemos também esquecer de Moisés Caicedo, figura importantíssima do meio campo do Chelsea. Mas se o Chelsea depois fizer mais 20, 30 contratações por ano, depois não se queixem quando o fair play financeiro for ao pé de vocês. Não se queixem, Chelsea, mas boa sorte para a Liga dos Campeões. Agora vamos para o top 8, as equipas que eu acho que vou passar diretamente para a fase dos oitavos de final. Em 8º lugar,
Bayern de Munique, uma equipa com muito boa qualidade, com jogadores como Harry Kane, Jamal Musiala. Acho que também vão perder pontos em alguns jogos do calendário deles. Uma equipa muito boa na minha opinião e que são favoritos claramente a ganhar a Bundesliga. Sétimo lugar, Real Madrid. Coloquei o Real Madrid em sétimo lugar. Acho que eles vão passar diretamente à próxima fase, sendo que no ano passado ficaram na posição vergonhosa que ficaram. Este ano prevejo melhorias, principalmente por Xabi Alonso, que é o treinador do Real Madrid, que eu acho que vai conseguir diminuir os egos, principalmente jogadores como Vinícius Júnior, Mbappé e etc. Mas, sinceramente, acho que também vão perder pontos em alguns jogos. De resto, fico neste sétimo lugar, que eu acho que é um lugar justo, na minha opinião, para o Real Madrid. Neste lugar, coloquei Inter Milão. Acho que também vão fazer uma boa fase de liga. Na minha opinião, irão estar neste lugar. Acho que irão também discutir jogos contra Liverpool e contra Arsenal, na minha opinião. E relativamente a destaques da equipa, tem Lautaro Martínez, tem Marcos Thuram, foram buscar Manuel Akanji ao Manchester City por empréstimo. De maneira geral, acho que irá ficar nestes 6 lugares desta fase de liga. Já coloco o Arsenal que fez-se muito bem com jogadores como Eze, Mosquera, claramente o homem da máscara, Vítor Gyökeres, que irá fazer, na minha opinião, uma grande temporada. O Arsenal vai ter jogos fáceis, mas também jogos muito complicados, mas na minha opinião, eu acho que o Arsenal também irá fazer uma boa campanha nesta fase de liga. Quarto lugar, Barcelona. Barcelona, que é sem sombra de dúvida uma das grandes equipas do mundo, com grandes jogadores como Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí. Relativamente ao Barcelona, acho que também irá empatar alguns jogos, mas acho que também é uma equipa que tem muita qualidade, há muito mais a falar. Barcelona, equipa top, e acho que irá ficar nesta parte da tabela. No seu lugar, se calhar um bocadinho surpreendente, Manchester City. O City, que eu coloquei da última vez em primeiro lugar, eles ficaram numa posição horrenda. Os coloco desta vez em terceiro lugar, mesmo que não começaram bem o campeonato inglês. O City tem grandes jogadores, como Erling Haaland, tem o Rodri, que é um jogador que é muito importante para esta equipa do City, que o City irá dar também a volta a este mau início da época. Ou seja, City para mim fica nestes primeiros lugares da Liga dos Campeões. E agora vamos para os primeiros dois classificados, que na minha opinião serão Liverpool em segundo e PSG em primeiro. O Liverpool, que foi puxar muitos bons jogadores ao mercado, como por exemplo Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Kerkez, Isaac, e sem sombra de dúvida que arrasou neste mercado de transferências, sendo que não gastaram assim muito dinheiro no mercado de verão anterior. Até que o Liverpool já não tem o Diogo Jota porque morreu, infelizmente, morreu por causa do acidente de aviação. E claro que foi uma morte que eu fiquei muito chocado, como muitas das mortes que aconteceram neste ano, como por exemplo também o Pinto da Costa. Sem sombra de dúvida que o Liverpool irá também ficar nestes primeiros lugares. PSG em primeiro lugar, por causa de que eles têm uma grande equipa, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e um grande treinador como é o Luís Henrique. E acho que não irá haver assim tantas dúvidas. PSG irá arrasar nestes 8 jogos desta competição. Claro que o jogo mais complicado será contra o Barcelona, mas muita boa sorte ao PSG nesta Liga dos Campeões. E bom pessoal, este foi o vídeo, espero que vocês acima de tudo tenham gostado. Deixem like, subscrevam o canal, comentem aí nos vossos prognósticos e palpites das vossas previsões da fase de Liga da Liga dos Campeões. E agora vou-vos mostrar a minha tabela da previsão da Liga dos Campeões, com os pontos, com as vitórias, derrotas e empates de cada adversário. Esta é a parte dos eliminados, do 25º até ao 36º lugar. Esta é a parte das equipas que vão jogar fora no playoff. Estas duas equipas que vão jogar em casa do playoff no 9º até ao 15º lugar. E estas são as equipas que eu coloquei do 1º até ao 8º lugar para apurar-se diretamente para o oitavo final. E muito feliz por ter feito isto, sei que deu um trabalho enorme, principalmente nos palpites. E vemo-nos nos próximos vídeos. O meu nome é Mitram e vejo-vos no próximo vídeo.